soltar a vinheta, porque aqui está ele, senhoras e senhores. No programa de hoje, o cara de pau que já fez o Brasil rir muito. Oi, gente. Hoje eu tô aqui, ó. O ator, roteirista, jornalista, flamenguista. Real Madrid, pode esperar! A sua hora vai chegar! Que hoje busca mostrar a verdade a todo custo. O bicho vai pegar com Márcios Mellen. Muito bem, está aí o Mellen, ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Tudo bom, Mellen? A última vez que a gente se viu foi lá no prêmio do Risadaria, lá no Ibirapuera. Foi do Bonfá, né? Do Bonfá, faz o quê? Os 4, antes da pandemia. Foi antes. Jô Soares. Foi antes da pandemia. Foi uns 4, 5 anos atrás. É, exatamente. Você tinha ganhado vários prêmios lá e tal. O Tá No Ar ganhou todos os anos lá. Sim. Aí a gente foi lá, era o último ano nosso, a gente ganhou um prêmio lá também. Foi aquele no estádio era um estádio de futebol? Não, foi no Ibirapuera. O Emílio tinha ido correr, né? Isso. Você tava lá também? Tava de bonezinho, ficou lá. Isso aí. Um goró com o Rabin, né? Mas eu ganhei também esse ano. Mas eu vim no Pânico com o Rassum. Sim, mas foi antes. Isso foi anos atrás. E antes disso, você teve um piloto na Jovem Pan com o Luiz Augusto, que escuta muito a gente. Era Nós na Fita, você pode me corrigir? Eu tive um piloto na Jovem Pan? Você não sabe. Você que inventou. Você não sabe. Você tá inventando. Deixa eu falar. Você não sabe. Se ele não sabe, ele não fez. Não, chegou na Jovem Pan, não foi pra frente, mas era um piloto do Nós na Fita que tinha um clássico de uma sketch que era maravilhosa, que era da escola de samba. Na hora que você reprovou o piloto. Eu gravei isso? Gravou, cara. Bom, eu era um pequeno estagiário. Você tá quanto tempo que você tá no humor? No esquema? Eu comecei no teatro em 91, então tem 32 anos. Em TV, 2003. Fiquei 17 anos na TV. E tudo na Globo? Tudo na Globo. Tudo na Globo. A gente chegou a fazer, só para não perder o gancho do Pânico também, a gente fez um programa especial, um final de, nem sei se você ficou sabendo, mas um final de temporada do Tá No Ar, a gente fez uma homenagem a todos os programas de humor. E a gente fez uma música final que ia passando os programas que para nós eram mais representativos, assim. E aí tem o Pânico lá com um super close seu. Muito crime. Muito crime. É bom esquecer. Não, porque é bom esquecer. Deixa prescrever isso. Deixa prescrever o crime. Deixa escrever pra fazer homenagem. Não, cara, tem lá. A gente, inclusive, fala de vocês, lá em seguida do Hermes e Renato. É só buscar que tem. Foi a última e tem um closezão seu lá, na Globo. Não, é legal falar, porque fica uma teoria também, que volta e meia alguém fala assim... Hoje mesmo, quando falei que vim aqui, fica assim, o cara do humor do bem, que sempre falou do humor do mal. Isso aí é chato. Puta, cara, olha, eu nunca falei... petista e patriota. Você tem que ficar longe de petista e patriota. Sabe o que acontece? É o seguinte, isso é bom esclarecer, já que a gente tá falando de humor. Você pode dar um Google e buscar a minha vida toda, isso que dizem que eu falei, de humor do bem, eu nunca falei. Quem falou fui eu, mano. Muito bem comigo, mano. Senhores, muito bem, mano. Legendários, mano. Isso é comigo, mano. Isso você falou. Eu falei, esse aí mano. falou. Legendários, mano. Faz o L de legendários, mano. Mas eu nunca falei humor do bem, humor do mal. Nunca falei esse humor bom, esse humor ruim. Nunca. Você vai buscar lá e não vai achar. Pelo contrário, eu sempre fiz homenagens da minha parte, no espaço que me cabia. Fiz homenagens à velha guarda, todo mundo tinha passado. Foi muito legal. Carlos Alberto, fiz a Praça Nossa dentro do Tá No Ar. Foi muito legal isso aí. Quando a gente falou dos programas, falou de vocês, falou de todo mundo, falou do Caceta. Porque até teve gente do Caceta falando que eu falei que o humor dele estava ultrapassado. Cara, ficam umas lendas. Eu quero saber onde e quando eu falei o humor do bem e o humor do mal. Nunca falei. Entendi. O limite do humor, né? Limite do humor. Qual é o limite do humor? Uma coisa é você dizer assim, eu prefiro fazer o humor desse jeito. Isso é uma coisa. Agora, você dizer que porque você prefere desse jeito, o humor do outro não presta, eu nunca falei. Você pode achar graça de um determinado tipo. Não, cada um... Cara, quanto mais tipos melhor. de humor, melhor. Mais emprego para comediantes, que todo mundo faça. Que todo mundo tenha o pacto que quiser com o seu público. Sim. Sacou? O Pânico tem seu público, eu tinha meu público. O Leandro tem o público dele. Cada um. É gosto. Agora, daí é você querer
querer ser o tribunal do humor, dizer esse é bom, esse é ruim. Mas hoje em dia tá assim, né? Que é o que aconteceu com o Léo Lins, né? Além disso, ainda criminaram piada, né? Isso que é o pior, né? Cara, quando você começa a querer criminalizar, você quer dizer? Criminaram. Não, quando você começa a querer dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, quando você vira o martelinho da justiça do mundo, é complicado. E resvala um pouco nesse tema complicado que é o cancelamento, né? Agora, você está se defendendo sozinho dessa história que a gente está acompanhando aí, sei lá há quanto tempo tem isso, 2, 3 anos. Você está sem emprego, você ficou sem emprego. 4 anos essa 4 anos que está essa história rolando. Publicamente, assim, a coisa estourou, vai fazer agora 3 anos. E é um pesadelo, cara. E estourou antes na internet o cancelamento do que na justiça. Ou seja, a pessoa quis cancelar. Não, a justiça não tem definição nenhuma. Eu não sou. Virei réu numa manobra, agora tem 3 meses. Eu fiquei 2 anos e meio, não era nem réu. Você era condenado na internet, mas na justiça não tinha nem processo. Nada. Tinha processo. Eu judicializei. Isso é importante, porque assim, a estratégia era esse caso é tão longo, tem tantas vertentes que é difícil. É difícil escolher uma linha para tentar explicar sem tomar o tempo de vocês todo. Mas é assim, esse caso, o plano do lado de lá era me cancelar, só. Era me destruir profissionalmente, acabou. Você perdesse emprego, nunca mais arrumasse. Que perdesse o emprego e ainda fosse execrado publicamente. É uma tática de execração pública mesmo. Sim. De cancelamento, de exposed. Aí são 1000 teorias que nem vale a pena a gente entrar aqui. Aí eu falei assim, não. Aí quando eu vi as pessoas que estavam por trás, que eu entendi a manobra, que eu entendi a farsa que estava sendo montada, eu falei, eu vou para a justiça. E assim, pode buscar lá. Eu dei essa entrevista em dezembro de 20, dizendo o seguinte, judicializar o caso é respeito a todos os envolvidos. Porque senão você não quer justiça, você quer vingança. Você quer justiça, você vai pra justiça. Uhum. Se você quer só destruir alguém, isso não é justiça. Você fica na rede social. Isso é vingança. Uhum. É justiçamento, é linchamento público. Aí eu vou pra justiça. Aí elas têm que ir depois. Por quê? Aí eu vou... Quais eram os nomes que tinham lá? Por causa da matéria da revista Piauí. Tinham 2 nomes. O da Dani Calabresa e o da advogada, que coordenou essa vingança. Doutora Maíra Cota. O que eu fiz? Falei, vou judicializar com os nomes que apareceram. Porque eu não podia nem me defender. A primeira matéria que saiu na Folha de São Paulo não tinha um nome, não tinha um fato. Sim, eu lembro disso. Não tinha um fato, não tinha nenhuma coisa assim, no dia tal, na hora tal, ele fez isso com tal pessoa, não tinha nada. Como é que você se defende assim? E não tinha nem você. Eu lembro que entrou lá como é que ele chama? Olá, Márcios, um de cabelo branco. Fizeram uma... Tais. Olha, isso foi depois da Piauí. Horrível. O que era meio sei lá, um tribunal e você ali meio que sem... Não, eu tô sendo interrogado. O interessante é o seguinte, independente de ser é porque parece que quando a luta é identitária, ela ganha um certo privilégio de não precisar nem mostrar prova. Sim. Não precisa, dependendo de quem acusa ou do que se acusa. Eu acho que eu entendo as lutas e as causas identitárias, não estou aqui falando mal delas. A questão nem mesmo as lutas, por mais nobre que seja a sua luta, você tem que seguir todos os ritos jurídicos da lei, cara. Você tem que mostrar provas, você tem que judicializar. Um indivíduo ele é inocente até prova em contrário. Sim. Mas há uma inversão total disso. Aí eu vou buscar a justiça. Sim. Eu processo as pessoas que estão me acusando. Elas não me processam. O primeiro processo delas contra mim é por divulgação de segredo, é para calar minhas mensagens, a divulgação das mensagens. Não é de assédio. Esse último. Não, esse já é outro. Tem mais um. Porque primeiro elas perderam, a Dani Calabresa e a doutora Maíra Cota perderam no tribunal, no TJ de São Paulo. Teve elas tentaram um processo para que eu fosse proibido de mostrar mensagem. Isso foi pedido o arquivamento. Depois elas conseguiram convencer o juiz de que não valia o arquivamento. O juiz remeteu ao procurador-geral do Estado de São Paulo, que reforçou o arquivamento. Aí o juiz foi obrigado a arquivar. Mesmo assim, eu tinha uma cautelar no Rio de Janeiro.
dizendo que era proibido de mostrar mensagem. Se defender. De me defender. Aí eu consegui a queda dessa cautelar. A promotora do caso, depois de me ouvir, ela mesma falou, eu voto pela quebra... Pode tirar essa cautelar. Deixa ele expor as mensagens. Nossa. Aí essa promotora foi perseguida, teve que sair do caso. Meu Deus. Que é uma história cabeluda. Mas assim, na cronologia, porque quando a gente começou a ouvir o nome compliance, que a gente não via tanto, era RH, o compliance da Globo. Até aqui virou compliance. Compliance é um nome bonito. Inventaram compliance. No compliance, ou na... É o RH, pô. O RH. Marli do RH, o clássico. Marli. Bom, mas era quando o você... RH, porque o compliance agora é uma coisa de fora. Isso, que faz, né? É RH. Mas quando veio o RH ou RH. compliance na Rede Globo, porque não vamos tirar a parte emocional, a parte racional lá. Quando vocês foram bater um papo lá da direção, o que foi falado? No compliance? O que eles te chamaram pra falar o quê? Cara, o compliance é uma tortura. Primeiro minuto no compliance. Cheguei no compliance e falei assim, vamos lá, graças a Deus, pedi pra eu compliance, porque tinha essa coisa, não, quando tem lá acusação, você tem que se defender. Eu falei assim, olha, deixa eu ir logo, quero ir logo. Aí pedi pra ir. Cheguei lá, fiz a primeira pergunta. Falei, quem está me acusando? Não podemos te dizer porque é sigiloso. Do que estão me acusando? Não podemos dizer, senão você vai adivinhar quem te acusou. Mas é assim. É uma charada? É uma charada. Aí você vai lá fazer o quê? Aí fica assim, 17 anos de Globo. Aí fica assim, você alguma vez já convidou para ir ao seu apartamento uma atriz? Aí você fica passando 17 anos da sua vida pensando assim, caramba, alguma vez... Aí você até chuta, você fala assim, não, a atriz tal jantou na minha casa uma vez, mas com mais 20 pessoas. A atriz tal? Né? Aí a pessoa fala assim... Nossa, tá brincando, jogando de cara a cara. Aí você vai baixando, né? Se não for... Esse não, é tipo isso. Cara a cara. Cara, então você se defende como dá. E você tem que tentar confiar numa investigação que eles fazem. Eles entrevistam as pessoas todas em volta de você e tal. Bom, para encurtar a história, existe uma carta... Isso foi divulgado, embora corra em segredo de justiça num processo que eu nem tenho acesso, que é no Ministério Público do Trabalho, que é um processo contra a Globo, pelo meu e mais um monte de casos. Tem uma carta da TV Globo, que é o que me foi dito ao final do compliance, dizendo o seguinte, não foi comprovado assédio da sua parte. Está lá, isso tem uma carta na justiça dizendo, para a Globo, não foi comprovado, devido aos contornos legais, depois de intensa investigação, o assédio não foi comprovado. Ponto, eu saí com uma carta me elogiando. Um abraço. Mas isso gerou um inconformismo do lado de lá. E tudo era pra acabar isso e seguir a vida. E todo mundo seguir só. Mas todo não mundo seguia para a aí, vida. né? Mesmo assim, a gente fez um acordo, eu saí, porque tinha um motim ali. Sim. Sacou? Aí eu falei assim, bom, aí a Globo me falou, nós não vamos renovar seu contrato em fevereiro. Tem uma bagunça aqui, de gente querendo, achando que se você voltar, você vai se vingar. Era assim a conversa. Eu não quero me vingar de ninguém. Não sei nem quem tá me acusando, pô. Pois é. Aí... Não, é o seguinte, seu contrato, essa nova fase da Globo, o seu contrato de fevereiro não vai ser renovado mesmo, teu salário é alto, aquelas coisas. Quer sair agora com todos os direitos? Eu quero. Me pagaram o meu contrato até o fim antecipado e eu saí. Foi assim. Bom também. Bom também. Com todos os direitos, com a carta me elogiando. Aí eu falei assim, mas vai gerar um burburinho. Falei, qual a garantia que eu tenho que depois não vão dizer que eu saí por assédio? Aí eu falei assim, você sair com todos os seus direitos e com uma carta nossa lhe elogiando, é a sua prova. Eu falei, tá bom, fico com isso. Tá bom. Então, mas agora na justiça é o quê? Assédio moral? Não. Assédio sexual? Assédio sexual. Só que é o seguinte, o processo estava com uma promotora, que foi 1 ano e meio no caso. A promotora começou a tomar atitudes, eu não posso falar porque está em segredo de justiça. Infelizmente, aliás, deixo registrado aqui, mais uma vez, como falo em todas as minhas lives. Por mim, não teria segredo de justiça nenhum. Porque é outra lenda que fala assim, o segredo de justiça protege o abusador. A mim, protege em nada. Podia abrir tudo. Eu não pedi segredo de processo nenhum. Eu processei a Piauí. Quem pediu o segredo do processo? Fui eu? Foi a Piauí. Eu processei a Dani Calabresa. Quem pediu sigilo? Fui eu? Foi a Dani Calabresa. Então, mas aí eles já perceberam que eles erraram junto. Quando você erra junto, com um monte de gente... perderam o ponto de retorno. Então, todo mundo se protege. Sim. Não tem como voltar pra trás agora. Quem falou mal de você... que nem o jornalista chorando lá. Ele voltou atrás. Não, o Feltrin ferrou ele no início. Ferrou, e depois... mas voltou atrás. Mas, pelo menos... Já fez a cagada. Mas ele reconheceu. Não, calma aí. Ele reconheceu. Mas olha só, deixa eu defender o Feltrin aqui rapidinho. Não só o Feltrin. Já fez. Mas acontece o seguinte, não só o Feltrin. A questão é, muitos colegas, além do Feltrin,
também se arrependeram e voltaram atrás e me ligaram. E óbvio que eu aceito. Pô, eu vou dizer o quê pro cara? Eu tô aqui lutando sozinho. Liga um cara pra mim. Mas você tá sozinho. Então, mas liga um cara pra mim e fala assim, cara, te julguei mal, me perdoa, pelo amor de Deus e tal, não sei o que. Eu vou falar, pelo amor de Deus, cara, agora? Não, cara. Todo mundo tem direito de se enganar. Entendeu? Porque também não vou... Eu tô aqui reclamando de julgamento injusto. Aí vou eu agora ser martelinho do tempo das pessoas caírem na real. Não. Se você caiu na real, bicho, eu agradeço. Eu agradeço cada um que caiu na real, seja em que tempo for. Outro dia eu recebi não posso dizer o nome, uma mensagem de uma estrelaça da TV Globo, que me mandou uma mensagem linda sobre a minha luta com dignidade e tal, papapá. Falei, caraca, cara, eu não vou ficar mas você tem filho, você tem família, você tinha um trampo, você tinha um... Você vê muita coisa. Porra, você tá brincando, né? Mas teve alguém que engrossou o caldo dessa turma e voltou atrás? Teve. Não só que julgou mal ou falou, esse cara aí, pô, aí tava se achando, mas que tava junto com a patota e falou assim, peraí, gente, tem uma atriz que nem tá mais na Globo, que conheci, tem milhões de seguidores, blá, 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 que fez posts contra mim, quando teve a denúncia. Depois foi se informar, porque o núcleo onde eu circulei, o departamento de humor, se você for conversar com as pessoas, 90 e tantos das pessoas são a meu favor lá. Uhum. Só que esse núcleozinho, essa minoria barulhenta, parece que é um... Não é. Essa atriz fez post, fez tudo. Foi conversar com as pessoas, falou, putz, me enganei. Apagou os posts todos, me ligou perguntando, você me perdoa? Eu falo, cara, perdoo. Como o Feltrin fez, como outros fizeram. Assim, eu tô nessa luta há 3 anos para justamente que pessoas que me julgaram sem saber da história, saibam da história e voltem atrás. Aí a pessoa volta atrás e eu vou falar assim, agora eu quero que você volte atrás. Que a acusação é um título, a desculpa é um rodapé, porque o problema é destruir a primeira que fica. A primeira que fica. E tem uma coisa que... Deixa eu só fazer um break pro Dedê. Pro Dedê não me chamar de assediador também, Dedê. Tô de olho em você, hein, Dedezinho, ó. Deixa eu passar aqui. O Mellen, ele tá... Ele começou agora, né? Faz o quê? 1 ano que você tá com o seu canal. Isso. Vai menos 7 meses. Ele tem um canal que ele tá sozinho se defendendo, porque o UOL desce o pau nele, na gente também, né? Não é só em você. O UOL desce o pau nele, os jornalistas, tem aquele lá que fez, puta, que tem aquela matéria daquele cara que fizeram com você. Puta sacanagem que foi aquilo. Um cara muito... uma mina também. Guilherme Amado, aquele que só tem um lado. Isso. Puta sacanagem que fizeram. E ele tem o Instagram dele, onde ele vai mostrando pra vocês. O YouTube também, no Instagram. As lives eu faço no YouTube. Toda semana eu tô ao vivo, falando sobre o caso. Você pode entrar, perguntar. Eu já fiz live com jornalistas que me odeiam. Você pode entrar e perguntar o que você quiser. Sim. Ao vivo, sem filtro, e lá você mostra os prints, a ordem cronológica. Mostra os prints, explica o caso, tudo. É isso que eu ia te perguntar, mas uma coisa... Pera, só fazer o break, só para você da rádio. Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Hoje, presença do Március Mellen aqui. O Instagram dele, para você também poder... Lá tem o caminho, é Március Mellen. Vai lá, Reginaldo. Pois não, professor? Não, que chamou muita atenção, e eu acho que o que amenizou esse cancelamento é que você tinha muito print, você tinha as conversas guardadas. Eu lembro que uma das que te acusou tinha te mandado uma foto nua, assim. Para qualquer pessoa, quando você manda uma foto nua, pelo menos você tem alguma abertura e mostra alguma intimidade. Você não sai mostrando isso. Agora, você conseguiu... fazer todo... Porque, você tá numa luta sozinha, muito documento, muita conversa. Hoje você já tá tudo bem arquivado. Como que você tá fazendo? Porque é uma defesa muito difícil, né? A própria acusação, as provas não são complicadas, né? É complicado. Bom, só pra esclarecer, essa coisa da foto nua, eu nunca mostrei foto nua na minha live, tá? Eu nunca mostrei. Eu não cheguei a ver, mas eu sei que foi enviado. Existem e tal. Mesmo no processo, as fotos que eu anexei de pessoas que me mandaram, eu mesmo fiz cortes na foto. Porque, assim... E não botei todas. Porque tem algum pudor ainda ali, sim, né? Alguma consideração ali. Agora...
É muito difícil, cara. Eu não sei se eu entendi direito a tua pergunta, mas você quer saber sobre a organização dessas provas. Ele é roteirista, pô. Ele é bom de colocar. Não, porque assim, como você se, de certa forma. Tem muitas acusações que falam assim, fulano de tal falou isso. É assim, muito fácil se defender. Você provar que você não fez. Uma prova de ausência é muito difícil. É o que em justiça eles chamam de... É impossível você produzir prova negativa. Quer dizer assim, pô... O Rogério Morgado ontem chutou um cachorro na rua. Pô, ele não tem uma foto dele não chutando um cachorro. Pô, entendeu? Como é que você vai provar uma coisa que você não fez? Exato. Entendeu? É a coisa mais impossível. Você prova como? Com o contexto de todas as relações. Sim. Então, por exemplo, tem uma atriz que diz assim... Essa é a sorte divina, eu ter esse grupo ainda. Mas a atriz foi para a justiça e disse... ele criou um grupo de WhatsApp... com uma outra pessoa para dizer que nós transamos. E deu a fala que eu dei no grupo. Certo. Aí eu falei assim, pô, peraí, disse isso na justiça, diante de uma promotora. Aí eu vou lá e falo assim, eu assisti aquilo, falei, não, peraí, eu lembro disso, deixa eu ver se eu tenho esse grupo ainda. Aí eu fui lá e vi. A atriz que me acusa de ter criado um grupo de WhatsApp para dizer que nós transamos, que deu o texto todo, o grupo foi criado por ela e a frase é dela. Mas, ô Márcio, você tem uma... Mas peraí, e aí? Aí você pergunta, e aí? A gente que é formado em criminologia pela Universidade do Cinema Americano, a gente aprende o seguinte: qualquer filme americano de tribunal, você faz assim, pegou uma mentira dessa, acabou o caso. Acabou. Sim. Você fala assim, é o famoso ahá, né? Encerrou ali. Então, tá provado. Construiu. Não, no meu caso tem uma, duas, eu sou capaz de exibir mais de 50 mentiras, mas daquelas assim, que não tem, assim, falou isso, eu mostro que é o contrário. E não acaba, porque eles sempre dão um jeito do caso continuar. Elas chegaram, em certo ponto, a tentar dizer na justiça que não se conheciam, com a mesma advogada. É uma mentira atrás da outra. Mas, ô Márcio, qual é a motivação? O objetivo maior? Era te tirar do... Como é que era o negócio? É uma soma de motivações ali. Mas eu vou dizer, eu não quero nem perder tempo dizendo das motivações, porque obviamente são vinganças. Tem uma vingança passional forte no meio de uma atriz que tinha um relacionamento comigo, que queria continuar e eu não quis. A da Calabresa é claramente uma vingança profissional, assumida por ela em juízo. Aguardo o dia que este vídeo seja liberado. Porque o juiz pergunta claramente para ela, assim, na audiência do processo civil meu contra ela, que ainda não acabou, diga-se de passagem. Diz assim, mas quando você decide denunciar, vê se a resposta dela é alguma coisa de assédio. Esse vídeo tem que vir à tona. Eu fico implorando pelo dia que cai o segredo de justiça para ver quantas vezes elas tentaram fazer o processo se esticar, não acabar, para depois não ter que responder na justiça e apostar na prescrição. Eles apostaram na prescrição o tempo todo, porque a prescrição deixa dúvida. Mas, Mélio, por exemplo, porque aí você quer... Eu acho que a grande sacanagem foi aquela matéria da Piauí, que é meio gay-talize, que é uma coisa assim meio... Total gay-talize. O gay-talize total, é um jornalismo meio literário, é uma coisa assim... Como se ele estivesse lá. Isso, você lê aquilo, você fala, meu Deus... Será que monstro. Aí toda a imprensa pegou essa matéria que é mentirosa. Replicou. Mentirosa. Matéria mentirosa. Eu provo que mas você provou isso muito tempo depois, que você tinha tudo... E se você não tivesse? Eu tava ferrado. Mas é aí que eu falo. Se ele não tivesse o celularzinho Alberto dele... indicou ele, ainda falou assim, pô, até indicou pra você trabalhar e tal. Por que você não tá trabalhando? Por que as pessoas não dão a chance, já que você já não acabou o processo, você não foi culpado, você tá se defendendo, por que você não pode estar trabalhando? É medo das pessoas te darem uma oportunidade e depois a turminha da lacração derrubar também essas pessoas? Eu vou voltar na Piauí, mas vou responder você. A questão é assim, sondagem eu tenho um monte, só que é todo mundo com medo. Todo mundo, a sondagem, pô, a gente adoraria ter você, rede TV aberta. Só que fica assim, quando acaba o processo, quando é que tem? As pessoas estão esperando uma resposta. Então, o que interessa pro lado de lá? Que isso dure a vida. Sim. Porque aí você não trabalha nunca mais. Porque a questão não é a justiça de um possível caso de assédio. Não quero justiça nenhuma. Acabar a sua vida. Seja... Não quero justiça nenhuma. Exterminado. Assim que sai a matéria na coluna da Mônica Bergamo, que é 25 de outubro de 2020, que é antes da Piauí é 4 de dezembro. A advogada assina um artigo na própria Folha, numa quarta-feira, logo depois, a matéria sai no sábado, na quarta ela assina um artigo. O artigo tem 3.000 palavras, é um terço de página. Quantas vezes nesse artigo tem a palavra justiça? 0.
Zero. Não se fala em justiça. Ela diz que não queria judicializar. Mais do que isso. Quando ela dá entrevista depois dessa matéria mentirosa da Piauí, que fala, inclusive, que eu assediei a Dani Calabresa em locais em que eu nunca estive, e provo que não estive, e a Piauí nunca desmentiu. Não teve uma retratação. Nunca desmentiu. Nem o que a Piauí assume que é mentira, ela desmentiu. Sim. Porque na justiça ela assume erros. Tá lá em segredo. Mas ela assume. Isso aqui realmente foi uma pequena falha. Pequena falha não foi desmentida até hoje. Não tá lá. E você tá processando eles também? Tá, não acabou perder. Porque a imprensa tem liberdade de imprensa, tentou te ouvir, aquelas coisas. Vou perder. Mas assim, o que me interessa é que as pessoas saibam a verdade, acima de tudo. Então, chegará a hora, porque o segredo da Piauí tem que um dia vai acabar também. Mas eu estava respondendo sobre... Porque não está trabalhando, as pessoas têm medo de dar oportunidade. Já tinha estado em outra coisa, que era a questão dessas mentiras. Eu provo que é mentira. Eu mostro que é mentira. E ainda assim a imprensa muitas vezes não desmente. Vou dizer aqui uma coisa em primeira mão. Ninguém sabe, posso falar que não é segredo de justiça. Eu processei, isso já saiu em vários lugares, eu processei o Léo Dias por uma matéria que ele disse que eu assediei um professor de inglês. Isso, até isso apareceu. Que eu assediei um professor de inglês. Aí o que eu fiz? No mesmo dia eu fui nas minhas redes e falei, olha, eu ofereço $1 milhão. Não precisa provar que eu assediei. É só aparecer uma professora que tenha me dado aula de inglês. Porque eu não fiz aula de inglês, pô. Era de italiano. Não, tô brincando. Podia aparecer qualquer professor. Podia aparecer. Obviamente não apareceu. Processei criminalmente o Léo Dias. Ele assume na justiça. Faz uma retratação, dizendo... a matéria tal, vinculada no portal Metrópolis, que é desse jornalista, o Guilherme Amado é de lá também, não... é verdade. O que nós pedimos na justiça? Ele não está mais no Metrópolis. Que ele, veja bem, que ele notificasse o Metrópolis, dizendo, a matéria que está lá no ar até hoje, que eu disse que ele assediou o professor de inglês, é mentira. Então, por favor, aqui vai minha retratação. Resposta do jurídico do Metrópolis. Não temos interesse na retratação. Aí, ó. E ficou Quer dizer, um portal... Não ficou assim, né? Vamos tomar atitude. Fica na justiça. Mas é o tempo inteiro... Eu quero dizer o seguinte, um veículo que se diz sério, jornalístico, recebe do seu repórter... Né? Dá pra ver que não é. Recebe do seu repórter a informação de que tem uma coluna lá com uma informação que é mentira, que ele assume que é mentira, e o jurídico diz, não temos interesse. Qual é o não interesse na retratação? Não é por mim. É pelo pacto que esse veículo tem que ter com o seu público, pô. Exato. É verdade. Você recebe uma informação que sabe que aquela matéria é mentira e não desmente do próprio jornalista. É essa várzea que a gente vive aí. Mas é muito várzea, né? É essa várzea. Não pode que hora que isso. publica, você não tem como voltar atrás, né? A minha entrevista... O que o Metrópole faz comigo lá é uma vergonha. Em muitos aspectos. Mas eu tenho 3 anos... Dando moral são 3 anos. Então eu tô esperando, eu tô só acumulando. Vocês acompanharam essas matérias? Sim. Porque são 2 matérias. Uma ele faz com todas as pessoas envolvidas lá. Sentadas. Tem uma que é em vista. Isso. Todas a sala de justiça. E ele tá e a dele tá sozinho. Ainda bem que ele pegou e gravou. Ele gravou, não é? Você está gravando ali também, né? Tô gravando. Ele tá gravando. Ele se preparou aqui. Ele tá preparado porque ele tá gravando tudo para não usar contra ele, porque o que eles fazem, eles invertem. É a narrativa, né? Exato. Eles invertem ali de uma maneira, então você começa a assistir aquilo, você fala, porra, é muita sacanagem. Qual é o interesse? Qual é o interesse dessa pessoa de ferrar o Mellen dessa maneira? Porque não faz sentido. Você é jornalista, eu tô aqui, tô recebendo você, se as meninas quiserem vir aqui falar também, beleza, a gente tá aqui aberto. Virão. Elas só vão onde tá controlado. Lógico. Então, a gente tá aberto aqui para discutir, para falar, para errar, para acertar, ou errei, ou acertei e tal. Mas não faz sentido esse jornalista, Metrópolis lá tal, fazer dessa maneira. Na minha opinião, não faz sentido. Não, o que foi feito, a edição que foi feita, as câmeras. Tinha uma diretora que está fazendo o documentário delas, que estava ali embaixo das câmeras, em primeiro plano. Aí eu denunciei, falei, ó, vocês deixaram vazar a diretora aqui, ó. Tem uma diretora. Tem uma produção, tem uma direção de como... Uma pancada de câmeras ali, cara. Mas por que isso?
Porque agora elas têm que ganhar. Então. Porque o que acontece? Elas Virou conseguiram... uma bola de neve. Virou... O que a doutora Mayra Cota faz? Ela tenta misturar o caso com a causa. Ela tá o tempo todo agora tentando dizer o seguinte, pô, se nós perdemos o caso, é uma derrota pra causa. Para as mulheres. Aí, com isso, elas vão na imprensa, elas vão assim, nós não podemos deixar esse cara ganhar, porque vai desmoralizar a causa. Não, quem desmoraliza a causa é ela. Exato. E essas mulheres que estão promovendo, junto com a advogada, uma farsa. Porque eu provo que é uma farsa a denúncia. Isso que ia perguntar, você virou uma espécie de troféu da causa. Tipo, não, esse cara ele tem que ser culpado porque senão ele vai... ferrou. Exatamente. Vão dizer que todas as mulheres... Não. Mas custa de mentira, pô. Tanto que várias mulheres se descolaram dessas mulheres. Elas falam por uma bolha. E vou te dizer, perderam o pudor. A jornalista que entrevista uma delas lá já nem tá mais lá no UOL, mas que entrevista ela no UOL, eu tenho foto de rede social, de almoço de família, da pessoa que ela entrevistou, com a jornalista, com a advogada, tipo domingão. Coisas pessoais. Uma das jornalistas que tá até hoje lá no UOL, no Universa, outro dia, numa rede social, respondeu eu vou printando tudo. Agora elas estão mais cuidadosas, já viram que eu printo tudo. Mas respondeu a advogada e uma das supostas vítimas, assim... sobre outra coisa qualquer, assim... fulano de tal, covardia, você sabe que eu não nego nenhum pedido de vocês. Uma jornalista, velho. Mas aí... Mas nessa própria matéria, assim, que virou a causa. Quando você trabalhou, cara, e fez vários nomes, né? Trabalhou com nomes enormes do humor. E na própria matéria tem o Adnet. O Adnet é um cara que você foi junto, você levou, acredito, ele na Globo. Não, ele tava já, ele tinha feito um... Mas trabalhou muito com ele também. Por que você acha que o Adnet foi pra esse lado? Que é um cara que foi sempre parceiro dentro do trabalho. Cara, o Adnet, ele nunca foi meu amigo pessoal, né? Mas eu acho que o Adnet foi cooptado ali, foi na pressão, né, velho? Ali é pressão. É difícil, né? Ali é pressão. E é uma coisa assim, vou lá dar meu apoio. Mas ele tá ali envergonhadaço. Se você olhar a entrevista... Outro dia ele deu uma entrevista dizendo assim... E tem uma certa assim... Não, eu digo você já... Juntos, né? E ele com a Dani Calabresa tem um passado ali complicado. Pois é. Que ali é uma certa euforia dele ali, sacou? Tipo assim, eu vou lá ajudar a ferrar outro... Eu vou passar o bastão do macho tóxico pra outro cara. Então é isso. Tanto que ele outro dia deu uma entrevista falando assim, não, eu me vi numa situação que eu tinha que apoiar as mulheres para elas terem voz. Mas é uma situação complicada. É complexo, né? Agora, porque também o negócio que você fala, que as pessoas... Elas elas dão uma carteirada, que é uma sacanagem. Você tá contra... É uma puta sacanagem. Porque tem uma causa, né? Existe uma causa. Existe uma causa, que é uma causa justa. Isso, é uma causa justa. Beleza. Agora, a gente sabe como é que funciona o nosso ambiente. Perfeito. A gente sabe o jeito que a gente se relaciona. E não é dessa maneira. A gente é um circo. Humorista é de circo. A gente passa o dia inteiro sacaneando, brincando com um, brincando com o outro. Se não contextualizar os comportamentos... Sim. A questão é que eu digo assim... Não, Daniel ia preso no almoço. Sim. Total. O Sami, não sairia dela. O que eu mais... Bom... no núcleo de humor tinha uns 5 pra ir preso na minha frente. Mas assim, a questão os comediantes mesmo falam assim, porra, cara, se botasse uma câmera na nossa redação pra mostrar as coisas que a gente falava lá, ia ser uma loucura. E eu lembro as pessoas assim, mas tinha. O mais maluco onde a gente tava, tinha câmera em todos os lugares. Segurança, né? Segurança. Outro dia eu falei isso numa live. Eu pedi, ao vivo, na live, falei assim... TV Globo, se tiver alguém da TV Globo, da área de segurança assistindo. Porque assim, elas falam loucuras, que eu agarrei elas nos corredores, não sei o quê. Nunca pediram uma câmera. Falei assim, como é que um povo que me acusa de agarrar a gente no corredor nunca pediu uma câmera de segurança? Se alguém me rouba na esquina, eu procuro câmera e vou atrás. Nunca pediram. Seu cargo é muito gostoso também. Mas pegando lá a sua relação com essas moças, com essas senhoras, advogadas. Você sempre foi um chefe bacana. Pelo que a gente vê ali trocando as mensagens, a gente vê que existia um carinho. Super. Tinha uma liberdade. Então, mas de repente... Não, e eu nunca fui agressivo com ninguém, cara. Se elas não conseguem anexar um print, uma mensagem, um momento em que eu tenha sido rude com nenhuma delas. Sim. É sempre assim, elas me procurando e eu dizendo, não, vamos atender. Como também não tem, olha só, a gente está falando de mulheres que trabalharam juntas por 6, 7 anos. Uhum. Não tem nenhuma mensagem de uma para a outra
dizendo, pô, tu não sabe o que o Márcio fez comigo. Sim. Pô, o Márcio... Sério, na época do WhatsApp... Se tivesse, já não tem conversas, não tem... Dizendo assim, pô, o Márcio me agarrou, ou o Márcio me ofendeu, ou o Márcio me cantou. Não tem uma conversa delas entre elas. As mulheres do Tá No Ar tinham um grupo só das mulheres de WhatsApp. Não sai dali uma mensagem contra mim? Uma? Não tem, velho. E mesmo assim você ainda tem que se defender. Mesmo assim eu ainda tenho que remar. Eu queria até divulgar isso aqui, que eu não sei nem quanto tempo a gente tem. Então, tem o tempo que você quiser. Mas é o seguinte, eu tomei uma decisão, eu tava pensando, falei assim, cara, eu vou lá no Pânico, tem uma audiência gigante. E eu acho que aqui pode despertar, como já tem acontecido no meu canal, muitas pessoas novas para tentar entender esse caso. E isso que a gente falou há pouco, de tentarem, de pessoas que já me julgaram pelos títulos, né? Pelas manchetes, tentar entender o caso mesmo. E muita coisa aconteceu nesses 3 anos. Eu fiz, assim, que é a grande coisa que elas tentam combater, eu fiz uma playlist lá no meu canal, acusação por acusação, pessoa por pessoa. Eu não deixo de responder nada. E eu faço honestamente, eu não falo assim, elas disseram isso e não sei o que. Não. Eu boto o vídeo delas falando, eu boto a prova. Sim. E eu falo. Então tá tudo lá. O que eu vou fazer essa semana? Eu geralmente faço uma live por semana. Como eu vim aqui, acho que isso vai trazer muita gente nova, quem entender o caso, eu vou fazer de segunda que vem, dia 27, até a outra segunda, dia 4 de dezembro, todas as noites eu vou fazer um react das minhas próprias lives, respondendo pergunta e mostrando de novo aquilo. Tudo lá. E quem quiser entrar e perguntar ao vivo, eu vou estar lá para responder qualquer dúvida. Pode entrar imprensa, pode entrar quem quiser. Vai estar exposto lá. Todas as acusações contra mim vão estar expostas. E a minha resposta, e eu vou estar reagindo na hora. Pausa o vídeo. Entenderam essa parte? Tem alguém tem alguma dúvida? Falo de novo. Vou estar dividindo em 7 dias. Porque, por coincidência, eu vou estar vou falar de cada uma um dia. Cada acusação. As motivações. Que você perguntou. Tudo. Segunda, só sexta-feira que não. Dia 1º, que eu tenho uma revisão de saúde da minha filha. Eu vou fazer segunda a quinta, depois vou fazer sábado, domingo e segunda. Segunda, por coincidência, é dia 4 de dezembro, que é o dia que há 3 anos atrás saiu a revista Piauí. Na outra segunda. Nesse dia, eu vou estar ao vivo lendo a revista e comentando ponto por ponto que me acusaram naquela revista. Para mostrar o seguinte, eu não tenho nada a temer dessas acusações aí. Por mim era tudo exposto. E posso responder qualquer pergunta. Agora, o jogo jogado por trás é que me assusta. Porque isso meus advogados falaram desde o começo. Falaram assim, cara, você vai para a justiça, você não tem garantia. Isso é que é ruim, né? A coisa sai do controle. Isso é que é o problema. Porque assim, quem garante que se fará a justiça? Assim, cara, mas eu vou ter o meu alívio, o meu consolo, pelo menos de ter, pelas minhas filhas, claro, de ter contado essa história, velho. Eu preciso contar essa história. E é o que elas querem me impedir. Esse é um ponto, né? Se a gente viu, obviamente, você perdeu o trabalho, tá com dificuldade de voltar ao mercado, porque as pessoas têm medo, porque às vezes a pessoa até acredita em você. A TV fala, não, eu sei que você é inocente, mas ela tem medo que as marcas façam uma retaliação. A gente viu, inclusive aqui, muita retaliação de marcas que gostavam da Jovem Pan, mas por conta de cancelamentos, evitavam anunciar. Na sua vida pessoal, assim, as pessoas se afastaram de você porque, sei lá, seus amigos... Zero! Isso é o mais maluco, porque parece que eu tô isolado num canto, chorando, em posição fetal, não sei o quê. É um pesadelo. É um pesadelo mesmo. E eu sofro pra caceta. Agora, os colegas me dão, não publicamente, né? Que não podem. Que tem um puta silenciamento. Mas assim... os meus colegas que comigo trabalharam, fãs na rua, eu no começo fiquei com medo de sair do país, porque antes de eu falar, eu sofri muita ameaça de morte, muitas. Tenho printado. Em rede social, né? Em rede social e tudo, mas gente que sabia onde eu morava, que falava assim, pena que eu não trabalho, tenho printado, pena que eu não trabalho mais em Copacabana, porque eu sei bem onde você mora ali, queria te encontrar pra te encher de porrada. É assim. E cara, a possibilidade de eu estar andando com as minhas filhas na rua, vi um cara me dar uma porrada, eu falei, eu não vou passar por isso.
O teu negócio foi pesado. Pesado, cara. Pesado porque não era uma porrada. Tem família. É uma porrada. E eu fui taxado como um monstro. Depois o personagem muda. Reparem, na Piauí, eu sou um cara que aperta, pressiona pessoas na parede, não sei o que, não sei o que. Predador. Sim. Quando vai pra entrevista quando isso não se confirma e vai pra entrevista do Metrópolis, das mulheres, eu já sou outro cara. Eu sou um cara que fala com muito amor, muito carinhoso, muito legal, mas que por trás tinha um manipulador que elas não enxergavam. Pô, mas qual é o personagem verdadeiro, afinal? O que vai pra cima ou o que vai pra cima ou que ninguém via, que de tão amoroso que era, que ninguém via. Qual é o personagem que tá valendo aí? Agora, o Daniel... Deixa eu só fazer um breakzinho. break. Então vamos fazer um break rapidinho pro Reginaldo. Pro Reginaldo, alguém? Pro Reginaldo. Então pro Reginaldo. Ó, o Mellen, põe a rede do Mellen. Põe aí de novo, aí ó. Márcios Mellen, você entra lá, tem todo o caminho. E ele faz essas lives, ele mostra direitinho todas as acusações, tudo que as minas falaram no especial lá do Metrópolis. É espetacular aquilo lá. Porque ele pega o trecho que elas falaram e ele mostra os prints, as conversas. Desmentindo totalmente essa história aí. É uma história bem cabeluda, essa história aí do Mellen com as meninas. Vamos fazer o break rapidinho, Reginaldo. Ô, Márcio, o Daniel citou o Adnet, né? E você falou, nunca fui amigo dele, assim. Teve uma turma ali que você falou, porra, essa pessoa não esperava que ia fazer isso comigo, você ficou chateada. Vários. E o que eu fico mais chateado é porque algumas dessas não foi por falta de aviso. Porque várias pessoas falavam assim, fulano é mau caráter. Fulano não vale nada. A minha primeira ex-mulher, que hoje mora na Espanha, foi a primeira a me ligar e falar, eu te falei 20 anos atrás que fulana não prestava. Cara, o que eu posso fazer? Eu reagia aos sinais que eu recebia. Mesmo diretores de programa falavam assim, pô, essa atriz não quer ficar no programa. Eu falo assim, mas ela me diz que quer, mas ela não quer. Eu falo assim, cara, mas como é que eu vou tirar a pessoa do programa pelo que você está dizendo? Eu vou lá nela, pergunto, eu jogo olho no olho, entendeu? Quer ficar? Quero, adoro o programa. Se pelas costas ela fala outra coisa, pô, como que você tira, né? Aí depois você vai descobrindo tudo. Óbvio que eu fui um otário pra caramba. Sim. E óbvio que eu me decepcionei com várias pessoas. Mas... Isso é que é pior, né? Isso é o que é pior. Pessoas que eram próximas de mim. Esse é que é o pior. Gente que a minha filha, quando foi operar o coração em Boston, que a gente ia viajar no meio da pandemia pra fora do país, que ligou pra minha ex-mulher e falou assim, eu vou junto com você, eu quero ajudar a cuidar da tua filha. Depois foi lá e se juntou pra dar o golpe. Pessoas muito próximas, né? Próximas. Era uma época que, voltando a falar em motivações, Tempestade Perfeita. Essa causa identitária estava forte no Brasil, chegando. Me Too. A Globo demitindo geral. Pessoas que tinham perdido espaço profissional dentro do núcleo. Aí, cara, metade dessas pessoas que estavam no caso tinham me consolado quando a Dani me denunciou. Me consolado, mandando mensagem. Que absurdo isso, que loucura. Papapá, você é muito maior do que isso tudo. Estou sempre com você. Depois fez coro. Tem gente que ali não sabia nem se era vítima ou testemunha. Tem vídeo disso, cara. Você fez meme do futebol? Tem. Você fez meme do futebol, o mundo gira e não sei o quê. Até um meme de futebol, que você é apaixonado, já colocavam como você atacando uma possível saída da Dani da Globo e tal. Um monte de coisa, uma qualquer coisa você fazia na piscina lá de casa, que depois transformaram como se eu estivesse debochando. Não sei o que. Que tira do contexto. Tira tudo do contexto. A internet é complexa. Você tem um vídeo que você gravou lá 2 anos atrás, se coloca hoje, parece que é uma coisa. É por isso que eu tento no meu canal fazer a linha do tempo. Sim. Você acha que essas pessoas que denunciaram, elas foram privilegiadas no sentido, já que elas estão denunciando, a própria Globo ajudou elas dando mais destaque disso, porque a Globo, ela não te deu a carta, mas publicamente... Não, elas foram na Globo pedir privilégio na apresentação de projetos, já que elas tinham sido prejudicadas. Não, mas assim, eu não sei, mas assim, o que eu vejo é que elas tiveram um destaque, assim, não talvez tiveram, por conta disso. Cara.
Assim, a Dani Calabresa conseguiu se manter lá e tal. Hoje não tem mais contrato fixo, pelo que parece, faz por obra. Mas de resto, quando eu saí, estavam todas empregadas. O núcleo tinha um orçamento, tinham programas para entrar no ar. Não, tudo então, planejado. Hoje em dia acabou tudo. A carta ninguém sabia que existia. Você que fala. Essa carta que a Globo te mandou. Eu também não que sabia. existia. Eu soube quando saiu uma matéria dizendo que essa carta estava lá. Eu também não sabia que essa carta existia. Tinham me falado de boca. Porque o compliance é tudo de boca, né? Você não tem um documento, não tem nada. Quando eu vi uma entrevista do Hassum, porque é difícil, você vai entrevistar, a gente tá entrevistando aqui, a gente não tá pra te julgar, a gente tá pra te entrevistar. Você tem seu ponto, você vai falar o que é, mas existe o lado profissional. E uma competição imensa, que é estar na Globo pra dar audiência. O Hassum falou que você dirigiu ele, antes da fama, no teatro. Foi. Ele deu um depoimento relacionado a isso. Foi. E que você era um cara que cobrava pra cacete. Cobrava pra cacete. Então tem coisas pra separarem em relação a isso. Você consegue ver essa relação de chefe, exigência? Não, tem isso? bicho, Tem essa? Eu admito muita coisa. Primeiro, óbvio que eu cometi um monte de erros. Agora, erro é erro, crime é crime, cara. A questão é assim. Exato. Você pode me achar um cara babaca, você pode me achar um chefe escroto, você pode achar tudo. Mas você me acusar de criminoso, você tem que provar, velho. E principalmente hoje em dia que todo mundo quer um chefe legal. Hoje em dia, cada um quer ter o seu chefe. Você tem uma equipe de 20. Chefe aqui inclusivo. eu tenho aqui essa equipe também. Cada um, você tem que cuidar dele. Você tem que, o chefe tem que cuidar mas até da quando eu felicidade cuidei, da pessoa. isso foi tido como humilhação. Exato. Sim. Mas tem o caso da moça que ia colocar o nome na obra, falou, não, tem que ser seu nome. Tem uma parada dessa que também engrossou o caldo lá, né? De crédito. De dar crédito. Falar, ele não quis dar crédito e você tava, não, você tem que estar no crédito, não é? Não, teve uma que disse que eu roubei um crédito dela. Isso, exato. Ela não merecia crédito nenhum. Porra, entendeu? Você errou porque você deu crédito que não merecia. Esse foi o erro. Ela queria, depois que eu saí, ela foi na Globo e conseguiu o primeiro crédito na história de ideia original baseada num livro. Porra, ou é baseado num livro ou é ideia original, velho. Ou é roteiro adaptado ou é roteiro original. E tá lá. E a pessoa levou um livro pra mim e falou assim: eu queria fazer algo com isso aqui. Cara, isso acontece todo dia. Alguém fala assim, pô, essa cena daria não sei o quê, essa notícia daria não sei o quê. A pessoa te mostra um livro. E detalhe, o livro foi dado pra ela por outra autora. Aí a pessoa vai falar assim, isso aqui daria alguma coisa na TV. A pessoa não sabia se ela queria uma novela, uma série. Aí eu falo assim, isso podia ser um quadro fantástico. Podia ser assim, assim, assado, entrega assim, bolei o quadro todo. Aí eu falei, agora leve para um coletivo de mulheres lá, eu nem vou. Sim. Decide como vai ser. Quando a ideia... Fui atrás de orçamento, fui atrás do Fantástico, aprovei a ideia. Quando a coisa foi nascer, ela falou assim, e o meu crédito, qual vai ser? Eu falei assim, igual das outras. Aí eu falei assim, não, mas por ter levado... Eu falei, não. Aí eu fui sincero, falei, não. Essa é uma ex-amiga que tinha passado o ano novo comigo. Sim. Aí ela passou o ano novo comigo, as duas famílias. Aí, da dia 6 de janeiro, ela me liga. E o meu crédito? Que a gente assim, passei o ano novo com o cara, meu amigo. Sim. Como é que não vai dar o crédito? Eu tentava agir com justiça. Eu falava assim, cara, você é minha amiga, minha irmã, beleza, mas você não merece o crédito, não vai levar. Claro. Aí ela aderiu o golpe. Tua função é outra também. Né? E aí, detalhe, qual era o meu interesse? Eu, pra só assinarem as mulheres, eu inclusive tirei o meu nome do crédito, eu não assinei. Eu dei a ideia toda e não assinei. Porque a realização foi toda de mulheres e tinha um prêmio para coisas realizadas só por mulheres. Que eu falei, se eu botar meu nome vai prejudicar vocês nesse prêmio. Vou tirar meu nome e tirei também o nome, conversando com ele, o nome do Alexandre Romano, que era o cara da comunicação responsável pela parte visual da coisa. Falei, Romano, vamos sair do crédito, deixa o crédito só as mulheres. Por que eu ia roubar o crédito da outra? Você não tava no crédito, cara. É só porque ela não merecia mesmo. Não merecia, não dei. Você falou essa questão passamos o ano novo junto e tudo mais, e logo depois você vê que era só interesse. Quão perigoso você enxerga hoje você tá no patamar que você teve de direção e conseguir aprovar projeto e essas pessoas se aproximando só por interesse? E não só isso, as pessoas por interesse, e quão perigoso é também você nessa posição falar assim, eu aqui agora eu tenho que tomar esse cuidado porque o perigo tá aí. Aí tem duas coisas, né? Primeiro, o seguinte, hoje em dia é tudo mais claro, Sim. né? O compliance é uma coisa recente. A TV Globo, eu era um autor que estava lá. Quando eu virei chefe, eu tinha que dizer, parece que eu fui chefe a vida toda dessas pessoas. Né? Eu virei diretor de humor em outubro de 18. Mas pela sua competência, né?
Eu fui indo e cheguei nesse lugar. Só que assim, de outubro de 18 pra cá, por exemplo, que não teria prescrito na acusação, não tem nenhuma acusação de assédio de outubro de 18 pra frente. De quando eu virei chefe mesmo, não tem. Aí, beleza, mas esquece isso. O que eu achava? Eu achava o seguinte, que o barato, o certo, o correto, era eu não mudar com as pessoas. Então, quando eu virei diretor, a Globo me ofereceu, agora você tem direito a uma sala, me ligou uma pessoa da DA, falou, você tem direito a uma sala e uma secretária. Eu falei, mas eu não quero sala, não quero secretária, quero continuar no meio da galera criando. E foi uma das condições, quando o Xereder me chamou para ser diretor, eu falei assim, mas eu não quero ser diretor para encerrar a carreira. Eu tô no auge criativo, criando um monte de coisa. Eu quero, se for mais uma coisa para eu fazer, ok. Agora, eu achava o seguinte, quem me ligava, meus amigos, meus colegas de trabalho, continuam me ligando pro meu telefone. Imagina eu chegar no dia seguinte que eu viro o diretor e falar assim, olha, a partir de manhã você liga pra minha secretária. E entra na minha sala. O cara mandou a... Que seria o certo, Marca um horário. Seria o certo. Mas eu fui treinado pra isso? A Globo me treinou pra isso? Ninguém me disse. O barato, quando me nomearam diretor, assim, o barato é que você é da galera. Aí depois isso vira, mas você não podia ter continuado. Você não podia ficar da galera. Mas Meli, o que você falou de, por exemplo, questão de falar e ter prova. Você acha que é da cultura do brasileiro? Tipo, o cara falou aqui, mesmo com você falando, não, eu tenho a prova disso aqui, eu não tava nesse lugar, isso aqui é mentira. Aí tem algumas pessoas que falam, não, mas esse cara aí... Não, tem um terraplanismo identitário, que é uma coisa assim, não importa. Exato. É a minha opinião. Você acha que você vai conseguir... Vale tudo. Você acha que vai... A palavra da mulher vale... não pode desconfiar da palavra da mulher. Bicho, mas eu tô mostrando que ela tá mentindo. Prova, E eu digo isso, assim, eu acho também que por uma reparação histórica e pela dificuldade de crimes sexuais que geralmente acontecem entre quatro paredes, você ter prova realmente, né? Qual é a prova? É o contexto das relações antes e depois daquele evento, que mostra como as coisas mais ou menos aconteceram. O que eu falo? Beleza, a palavra da mulher tem valor maior em casos de crimes sexuais? Eu concordo, velho. Só que assim, justamente pela palavra da mulher ter um valor maior, ser um valor de prova, você não pode adulterar a prova. Então você não pode mentir. Então se eu te pego numa mentira, isso tem que ser grave ao dobro também. Porque se a tua palavra vale o dobro, a tua mentira tem que valer o triplo, velho. Entendeu? Porque nós estamos confiando na tua palavra. E o cara prova que você mentiu? Como é que elas não se conhecem? Como é que eu que criei o grupo, se é outra... Como é que você diz que não... tem atriz que diz que não era familiarizada com o tema assédio e por isso não entendeu que estava sendo assediada. Aí a atriz que não era familiarizada com o tema assédio, em 2017, fez campanha contra o assédio com camisa, post. Como é que a pessoa faz uma campanha contra o assédio e 3 anos depois diz que não é familiarizada com o tema? Mas vai porque tem que ficar mentindo. É porque mas vai uma mentira. Tem que render a pauta. Se perde no personagem. Se perde no personagem total. Mas, Meli, você acha que mesmo você sendo... Mesmo você... Vamos lá, vai. Márcio Smelly é inocentado. Você acha que mesmo assim o teu cancelamento ele consegue ser revertido ou a tua imagem por conta desse trabalho? Esse arranhão vai ser para sempre. A questão é assim. Para mim interessa o que as minhas filhas vão saber no futuro. Honra familiar. Isso é que me interessa. Eu não estou preocupado se eu vou retomar a carreira. Aí a voz já embarga porque eu estou falando de filho. Eu não estou preocupado se eu vou retomar a carreira, se eu vou ter emprego, ou se eu vou abrir uma franquia de uma coisa qualquer e vou viver de outra coisa. A questão não é essa, velho. Minha questão é assim, eu vou contar essa história. E o que elas estão tentando me impedir, agora com esse processo de violência psicológica, é que eu conte a minha história. Essa história será contada. Eu tenho o direito de contar a minha história. E você tem uma mente criativa, concordamos aqui que você fez várias coisas na televisão. Você não pensa também em tornar ou isso ou outros projetos, cara? Porque, tá bom, de verdade você precisa se defender, a gente entendeu isso. Mas é muito cansativo. É absurdo. Cara, o dia inteiro, você pegando lá, organizando o WhatsApp. Isso vocês não sabem da missa, a metade assim do que acontece de novo, manobra por que a justiça que vai lá na frente vai provar. Mas você não tem nada de vontade mesmo que as emissoras, o cara tá te chamando pra fazer um trabalho. Hoje você viu que você consegue produzir um conteúdo no YouTube. Você tem um canal. Sim. No artístico, no humor. Não tem alguma coisa que você tem vontade de fazer? Eu tenho um monte de ideias escritas, anotar, projetos ótimos. Eu olho pra televisão, vejo um vazio de humor ali e falo assim, puta merda. Tá mesmo. Eu ainda... Que tá um buraco agora, inclusive na Globo, né? Sabe, acho que é que nem o jogador quando tá machucado, que olha os caras jogando, errando passe, fazendo assim, que pensa assim... Eu vou assim mesmo. Eu podia estar lá, sabe? Podia estar fazendo, podia estar escrevendo. Eu não digo nem pela frente das câmeras, porque eu não tenho a vaidade da frente das câmeras. Eu tenho muito mais prazer em escrever do que em
Em atuar. Roteirizado que atuar. Juro por Deus, assim, se amanhã eu pudesse escrever, e também não tenho problema com fama, se amanhã ou depois essa história acabar, a coisa que eu mais penso é assim, pô, seria ideal alguém me chamar pra desenvolver meus projetos com um pseudônimo, que eu não precisasse nem dizer que era eu. Ué, mas dá, hein? E quando vai acabar? Quando vai acabar? Porque ideia eu tenho, projeto eu tenho. Falei assim, bicho, bota qualquer nome aí, me dá uns caraminguai, tá tudo certo, eu só quero poder criar e escrever, velho. Quando vai acabar essa história? Essa é uma boa pergunta. Por elas, nunca. Quanto mais esticar, melhor. Mas a justiça precisa colocar um ponto final uma hora. Isso aí não é uma briga por justiça. Isso aí Não, mas é assassinato de reputação. O dia que vier à tona, eu falava assim, isso é difícil, porque os advogados, eles são muito by the book, né? Assim, eles têm, e eu falava assim, esse caso é diferente. Esse caso é um caso de cancelamento. Então a gente não pode ser só reativo. Que é assim, elas dão um passo, então passo. A gente tem que marcar o que elas estão fazendo, porque essa história vai ser contada depois. Então eu preciso dizer assim, não, aí nas nossas reuniões eu falei assim, elas estão claramente protelando. Eu falei assim, não, mas... Elas estão quietinhas, né? Mas vamos fazer... Não, às vezes elas protelam, não é só ficar quieta. Elas pediram, por exemplo, para ouvir duas... Elas fizeram... O processo estava para análise da promotoria, que é quem disse se eu viraria réu ou não. Mas a promotora que estava lá não interessava a elas. O que elas fazem? Conseguem pegar Mudaram. Não, volta para a delegacia antes de mudar. Ah, é? É, na hora de... Elas estavam preocupadas com a prescrição, né? Super preocupadas com a prescrição. Na hora de decidir, elas fazem voltar para a delegacia, para ouvir duas testemunhas. Duas, já tinha um monte. Duas testemunhas já tinham mandado testemunho por escrito. Mas vamos ouvir pessoalmente essas testemunhas que já falaram. Aí o processo volta para a delegacia. Sabe quanto tempo depois apareceu a primeira das duas? 8 meses e meio. Meu Deus. Que é para prescrever, para caducar. É para caducar. A outra foi lá em Brasília com as mulheres, mas na delegacia não apareceu. Isso que... Na delegacia não apareceu. E a convocação dela volta por endereço errado. Aí depois, chama de novo. Aí quando chama de novo, ela desiste. Fala assim, não... tem umas que falaram, não, puseram meu nome, mas tá errado. Teve uma que desistiu. Mas assim, elas fizeram... Cara, se você olhar as coisas protelatórias, elas estavam querendo, era meu cancelamento. Por quê? Porque se tudo prescreve... A doutora Maíra Cota, no dia 4 de dezembro de 2020, dá uma entrevista dizendo, se o que saiu na Piauí é verdade, olha o que ela fala publicamente. Temos aí... Eu sou uma advogada criminalista. Como advogada criminalista, eu digo, tem uma tentativa de estupro. Ela diz isso. Quando foi me acusar, pergunta se a tentativa de estupro apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Na justiça não aparece. Na justiça não tem tentativa de estupro. Porque você tem que provar, né? Porque tem que provar. Aí virou outra coisa. Mas o objetivo, mas o objetivo delas era simplesmente o cancelamento, acabar com a tua vida, beleza, é vingança. E nisso tiveram um certo êxito. Tiveram, estão tendo. Estão tendo ainda. Total êxito. E em casa? Só que todo mundo se arranhou também. Isso elas não contavam. Que eu fosse, se eu tivesse tudo isso. Você tinha print. Que eu fosse pra opinião pública e tal. Por isso que elas querem me tirar da opinião pública esse tempo todo. Ô, Márcio, em casa, como que foi o apoio quando aconteceu tudo isso? Foi um caos. Isso é outra coisa que é importante dizer, que muita gente diz assim, pô, esse cara tava aí sacaneando a mulher com a mulher. Sim. Eu tava separado, quando tudo estourou, eu tava separado há mais de 4 anos. Então parece que eu tava traindo minha mulher até o final. Cometi traições. Se tem uma pessoa que eu devo desculpa o resto da minha vida, é a Joana, minha ex-mulher. Falo isso, falarei sempre, falei pra ela, falo de público, falo nas lives. Essa mulher teria motivo pra fazer o que quisesse comigo. Me odiar, tudo. Mas ela entendeu a armação. Ela conviveu com essas pessoas. E é uma das pessoas que até hoje tá do meu lado nessa história. A sua ex-mulher tá do seu lado. Super, porque ela fala assim, você foi, não posso falar esse palavrão, comigo. Mas eu sei que isso aí é mentira. Eu tava lá. Como muitas outras pessoas. Cara, tem mais mulheres depondo a meu favor na justiça do que contra mim. Mas ninguém sabe foi o que então, mas o problema é que a imprensa... Não, comprou. É porque a gente compra. Se você ficar ouvindo sempre... Mas ontem a gente estava com o papo aqui, ontem era aqui. Se você ouvir isso sempre, é um monstro. Acredita. O Melly é um monstro, o assediador. Até a gente falou, porra, mas não é possível. Não é possível o Melly ser tudo isso que estão falando. Mas aparece uma, aparece outra. Você fala, porra, você fica em dúvida.
Aí o que as minas queriam? Fique em dúvida o resto da vida, ele vai virar o assediador e dane-se. E pronto, E não é tem que isso. provar nada. Acabou a E história. partiu dessa matéria. A Piauí, eu acho que é o estopim de toda a tua história. Total. Né? É, a lá, Piauí. Porque tem uma festa, eu nem lembro também. Não, aquilo ali é tudo narrado. Aquela festa. Aquela festa. Olha só. O que foi, cara? Como é que vai uma pessoa... Olha só, aquela narrativa da festa, que é a narrativa, mesmo a narrativa da Dani Calabresa na Justiça, como é que você vai pra uma festa, você fica com o cara na festa? Porque nós ficamos na festa. Não só ela, a melhor amiga dela vai com ela na festa. Fica comigo. Me escreve no dia seguinte. Me encontra de novo um mês depois. Se tivesse acontecido alguma coisa com a Dani ali, essa melhor amiga dela não ia querer olhar na minha cara nunca mais. Sim. Essa melhor amiga dela vai com ela. Sai da festa com ela. Dorme na casa dela. Quando sai a Piauí e quando a Dani vai depor na justiça, a amiga desaparece. Na narrativa da festa inteira não tem amiga. Se você está omitindo... Por que você está omitindo a amiga? E a amiga tá na matéria. Não, a amiga não tá na matéria. Não tá na matéria. A amiga não tá na matéria. Ele narra a festa inteira com riqueza de detalhes e não esquece que tinha a melhor amiga dela que foi com ela, que ficou comigo na festa. Por que essa amiga desaparece? Porque essa amiga revelaria que não houve nada. Porque é a amiga que dormiu na casa dela, pô. Que é a testemunha. Tanto que é a melhor amiga dela até hoje. Se olhar no Instagram dela, as duas estão lá. Só que assim, quem convoca ela como testemunha? Eu. Quem convoca sou eu. A Dani não convoca, não. Quem convoca a melhor amiga dela como testemunha sou eu. Aí ela vai diante da justiça, tenta lá uma gambiarra. Você não pode mentir lá, né? Mas aí não tem jeito. Você voltou a sair com o cara? Voltei. Dormiu na casa dela naquela noite? Dormi. Ela falou alguma coisa da festa? Não, ela deve ter tido um bloqueio. Ela só falou das coisas boas. Um bloqueio. Sério, você tem um cara... E a justificativa da Dani é... quando ele tava tentando me agarrar, eu puxei minha amiga pra ficar com ele e sair fora. Pô, peraí, cara. Que amiga, né? Tem um cara... Vou te empurrar pra amiga. Cara... Ela é o cara Zuckerman. quer pôr em mim, não. Vai você. Peraí, a tua justificativa não é peguei na mão da minha amiga e falei, me tira daqui. Fica você aqui que eu vou sair. Serviu de escudo. Quem acredita num negócio desse, cara? Toma um tiro no meu lugar. Quem acredita num lance desse, velho? E vai indo. Quando meus advogados falam assim pra mim, fica tranquilo, Márcio, que essa acusação não para em pé. Eu falei assim, mas nada para em pé e vai indo. E vai seguindo. Ninguém encerra o caso. A pior coisa é a injustiça, né? Chuva também, pior não coisa para em pé e arrasta tudo. Bom, é o seguinte, o Meli, obrigado por você ter vindo aqui, Meli. É um assunto complicado, mas eu acho que a gente tem que, se você quiser acompanhar o Meli, ele vai fazer as lives. Vou fazer a semana tem muita inteira. gente, tem muita gente também que não acompanhou essa história e tal. Se quiser acompanhar agora, tem o endereço aí do Márcio Mellen. Você pode entrar aí no Facebook dele. Se inscreve. Facebook não, isso YouTube. Se inscreve lá para poder receber os avisos das lives. A semana eu vou fazer live todo dia. E só uma coisa que eu esqueci que é importante. Desculpa, eu sei que vocês estão com o tempo estourado. Mas é assim... muita gente fala assim, e daí? Mandou foto nua, mas nada justifica o assédio. Depois, quando não é não. Eu concordo, tá tudo certo. Só que o que eu tento estabelecer na linha do tempo essas pessoas fizeram isso depois da data que elas dizem que eu assediei. Exato. Se tivesse algum problema... Depois. E não teve uma mudança de conduta depois da data Não, nenhuma, até o final eu era o cara ético, maravilhoso, incrível. Mas essa semana eu vou fazer uma semana de lives. Começa segunda, 7 da noite. Então, segunda-feira, 7 da noite, você entra lá. O YouTube é @oMárciosMellen, Márcios com U, Márcios Mellen. E você pode acompanhar as lives dele, que é muito detalhado. E é uma história que, que a justiça tem que se mostrar aí. Isso aí, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse país tão justo e tão... gostosinho de viver. Cara, o que quer que aconteça, essa história será contada. Isso eu posso garantir. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado. Muito bem. Dito isso, nós vamos agora... Sério que ele veio aqui? Veio. Nós vamos fazer? Você vê? É sério? Ó quem veio aqui, ó. Cadê? O que é isso? É o irmãozinho